sexto ano, bom dia para vocês, tudo bem? Bem, professor Jonas, hoje nós vamos passar mais um vídeo de gramática. Gostaria que vocês pegassem aí a apostila de vocês, a unidade número 2 ainda. Hoje eu gostaria inclusive que vocês desculpassem, o vídeo anterior não ficou muito bom o áudio, mas eu espero que esse agora fique melhor, certo? Eu vou reforçar a questão aqui do substantivo, tá bom? Então, por isso, eu vou precisar que você pegue a sua apostila e abra aí na unidade correspondente a substantivo. Bem, mas antes disso, eu vou fazer um reforço único e exclusivamente voltado para a classificação básica do substantivo, tá ok? Que são as primeiras coisas que a gente deve compreender para fazer bem a análise morfológica. O que é substantivo? É uma classe de palavra que nomeia seres diversos, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outras coisas. Eu avisei, aliás, eu falei no último vídeo que substantivo nomeia tudo o que existe. Tudo que existe recebe um nome. Se recebe um nome, logicamente terá aí como classe de palavra o substantivo, tá certo? Nós temos aí, eles podem ser flexionados em gênero, número e grau. Lembrando que eu não vou adentrar muito hoje nesse vídeo em gênero, número e grau, que eu já havia falado no vídeo anterior, apesar dos problemas de áudio. Muitos alunos me relataram que conseguiram sim ouvir por meio do fone de ouvido e que deu super certo. Bem, gente, a classificação inicial do substantivo são essas que estão aparecendo aqui, ó, em comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Essas classificações são classificações, como eu já disse, básicas para você sair do sexto ano e ir para o sétimo bem, ok? Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos observar as classificações do substantivo. Bem, a primeira que nós vamos observar aí é o substantivo comum. Esse substantivo comum são palavras que designam seres da mesma espécie, de uma forma genérica. Por exemplo, pessoas, gente, país. Eu posso dizer que a palavra país é um termo genérico, é um termo abrangente. Eu posso dizer que ele é um substantivo comum. Já quando eu vou para o substantivo próprio, não. Quando eu vou para o substantivo próprio, tem inicial com letra maiúscula, são palavras que particularizam os seres, as entidades, os países, e aí eu coloco o nome país simples e eu coloco Brasil, nome próprio, ok? Então, o substantivo simples ali, eu posso dizer tanto Brasil, quanto país, quanto carro, camiseta, pegando aí a deixa desse ponto 3, né? Substantivo simples. O simples aqui, nós já acredito que nós temos compreendido. O próprio, gente, o próprio, geralmente vocês vão dar uma ênfase no próprio na questão de grafar com letra maiúscula. Por exemplo, Brasil, São Paulo, Maria, qualquer nome de ser humano, de pessoas, vai ser grafado com letra maiúscula. Professor, o meu cachorrinho, eu posso dizer que atribuindo o nome a ele,
ele vai ter um nome próprio? Sim. Cachorro é um nome comum. País é um nome comum, certo? Brasil é um nome próprio. Bidu é um nome próprio, ok? E o simples, reforçando, é aquele formado por apenas uma palavra. E aí todos os outros que são formados por apenas uma palavra, Marta, Maria, São Paulo, Brasil, país, como eu já disse, é um substantivo simples, tá bom? Deu para compreender, né? Substantivo comum designa um ser da mesma espécie. O próprio é específico e o simples é como se fosse todas as palavras que possuem uma única uma única estrutura, que essa estrutura a gente vai estudar mais à frente, que ela é chamada de radical. Eu posso dizer quando se tem apenas um radical, ok? Substantivo simples formado por apenas uma palavra ou apenas um radical. O substantivo composto. Gente, o substantivo composto, eles são formados por mais de uma palavra, por isso o nome composto. Diferentemente do anterior, que era o simples, que é formado por uma palavra única ou por um só radical, o composto não, ele é formado por dois ou mais radicais, duas ou mais palavras, como por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor, ok? Já quando eu vou para o substantivo concreto, que são palavras que designam seres reais, concretas, sejam elas pessoas, animais, lugares, objetos, eu posso dizer assim, ó, homem, cachorro, menino, menina, boneca. Então, essas palavrinhas são substantivos, que eu posso dizer, são substantivos concretos. Quanto o contrário do concreto vai ser o abstrato. O substantivo abstrato são aqueles que relacionam aos sentimentos, aos estados, às qualidades, às ações. Então, quando eu tenho alguma dessas particularidades, sentimento, qualidade, ação ou estado, eu vou ter um substantivo abstrato, certo? Um exemplo é a palavra beleza, a palavra alegria, bondade, maldade, certo? Então, essas palavrinhas são substantivos abstratos. O sétimo ponto é o substantivo primitivo. Gente, o substantivo primitivo são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra. Eu tenho um substantivo, eu tenho uma palavra que eu designo como substantivo e eu percebo que ela não tem nenhuma derivação, ela não vem de nenhum outro local, de nenhuma outra palavra. Sendo assim, eu designo de primitiva, diferentemente da derivada. A derivada, ela necessita de uma primitiva, ela vem de uma primitiva, ok? Então, vamos colocar o exemplo da palavra carro, carroça, casa, casarão, chuva, chuvisco, chuvarada, ok? Então eu tenho uma palavra primitiva, uma que não deriva de nenhuma outra, e eu tenho uma palavra derivada que já deriva dessa primitiva. Entendido? Esse é bem básico, logicamente, mas é o que nós vamos ter que dominar inicialmente para compreender bem e de maneira razoável os substantivos. A última, ela é chamada de coletivo, no entanto, o substantivo coletivo ele pertence ao substantivo comum. Observem aí, os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. No entanto, ela vai estar grafada no singular. Ela representa 2, 3, 4, 5 ou mais
animais, por exemplo. No entanto, ela é escrita no singular. Vamos aí para o exemplo. A palavrinha flora, de flores, conjunto de flores, conjunto de fotos, álbum, colmeia, conjunto de abelhas, alcateia de lobos, ok? Então, essa é a classificação básica dos substantivos, que é o que nós devemos dominar inicialmente, tá bom? Gente, também eu quero que vocês peguem aí, relembrem tudo isso, mas peguem aí o material de vocês. Eu pedi para vocês responderem algumas páginas, não foi? Vamos agora para correção. Páginas de número 22, 24 e 25. Observe lá, aqui, logicamente, vocês não vão ter condições de observar por total as perguntas, porque é uma foto, é uma imagem retirada e em uma proporção menor, logicamente, mas aí no material de vocês, vocês verão que essa organizar o conhecimento, essa organização do conhecimento que tem nessa página aí, ela é muito interessante, porque todas as vezes são meus critérios de revisão. Então, quando eu vou para ela e eu consigo dizer sim para todas as perguntinhas lá, eu consigo fazer essas classificações, eu colocar os exemplos, eu estou sabendo do conteúdo, tá bom? Vamos, logicamente também, essa parte ela é particular, como é seu conhecimento particular, ok? Então você só vai responder se você tiver domínio. Quando você tiver domínio, aí você vai respondê-la, tá bom? Parta aí para a próxima página. Nós temos na primeira questão assim: o texto a seguir é uma fábula narrativa curta em que, em geral, tem como personagens animais ou seres animados ou características humanas. Aí você iria fazer a leitura, né? As mãos, os pés e o ventre. Cheios de inveja, os pés e as mãos disseram ao ventre: só você se aproveita de nossos trabalhos e não faz outra coisa do que receber nossos ganhos sem ajudar-nos, no mínimo que seja. Portanto, escolhe uma destas duas coisas, ou encarregue-se você mesmo de sua manutenção, ou morra de fome. Ficou, pois, abandonado o ventre e não recebendo comida durante muito tempo, foi perdendo seu calor e ficou debilitado. Com que os demais membros do corpo se enfraqueceram também, foram perdendo as forças até que pouco depois, todos morreram. Ninguém se basta a si mesmo para tudo. Bem, perceba, é uma fábula curta, é uma fábula bem curta, interessante, dá para nós tirarmos uma boa lição de moral, principalmente essa frase final que nós temos condições de tirar, né? Ninguém se basta a si mesmo para tudo. Nós sempre precisamos, nós sempre necessitamos uns dos outros. Na A temos assim: porque mãos, pés e ventre, palavras normalmente escritas com inicial minúscula, aparecem com inicial maiúscula no texto. Por quê? O que é que vocês acham? Está aí a resposta da A, bem do lado. Ó. Elas aparecem com iniciais maiúsculas porque estão sendo empregadas com o nome dos personagens. Portanto, são nomes próprios. Quando são nomes próprios, grafia com letra maiúscula. Letra B. De que forma o conhecimento sobre o uso de letras maiúsculas ao grafar substantivos próprios colabora para a compreensão do texto?
De que forma o conhecimento sobre o uso das letras maiúsculas, a grafia desses substantivos colaboram? Está também aqui do lado da resposta. Ó. Saber os substantivos, saber que os substantivos próprios são escritos com inicial maiúscula, nos ajuda a compreender ao texto, ou o texto de um modo geral, ao reconhecer que mãos, pés e ventres foram transformados em personagens, certo? Eles foram transformados, eles foram animados. Já na letra C, fábulas costumam terminar com a lição de moral. Explique a lição de moral aí da fábula. Nós já falamos, eu já falei um pouquinho, como mãos e pés não compreenderam que dependem ou dependiam do ventre, tanto quanto ele, ventre, depende também dos demais, acabaram morrendo todos ao recusar colaborar com o ventre. A fábula estimula a reflexão a respeito da importância de haver colaboração entre as pessoas. Não é verdade? Ok, vamos lá para a próxima. Vocês estão acompanhando direitinho aí, né? Segunda questão. Leia o texto da capa do livro a respeito da trajetória percorrida por 20 mulheres brasileiras que participaram dos Jogos Olímpicos. Então, tem a letra A, tá? A capa aí você faz a leitura no seu material. Leia novamente a expressão, a explicação a respeito de flexão de gênero e responda: a palavra atleta, ela pode ser considerada substantivo feminino? Justifique. Temos a resposta aqui, ó. O substantivo atleta é comum de dois gêneros, porque sua forma não muda, mas o determinante que acompanha a palavra pode flexionar em gênero. Por exemplo, o atleta, a atleta, um atleta, uma atleta. Letra B, nós temos marque a afirmação que representa porque no título do livro afirma-se que atleta é substantivo feminino. E aí nós temos três possibilidades de resposta. A mais correta essa é uma forma de destacar a atuação das mulheres como atleta. A última opção. Vamos aí. A próxima questão, que é a terceira, nós temos essa imagem, bichinhos de jardim. Você acompanha lá no seu material. Nós temos assim: as mais belas mensagens que você não vai enviar por aí, certo? Você não vai enviar por aí, e não é para enviar mesmo não. Devorador de livros. Imagine, devorador de livros. O que nós imaginamos quando eu digo assim, eu sou um devorador de livros? No sentido figurado, lógico. Eu vou imaginar que a pessoa lê muito, lê bastante. Mas o que é que tem abaixo? Tem assim, ó. Agora só falta ler, né? Amiguinhos ou amiguinhas. Não é verdade? Então, você não vai enviar por aí. O próximo tem assim: persistência pode te levar longe. Aí abaixo temos, de preferência bem longe, porque você é chato, chata. A última, aqui dá bom dia. Aqui dá bom dia. Abaixo temos, mas na vida real é só antipatia. Observe que aqui dá bom dia, mas na vida real é só antipatia. Porque, de acordo com o texto do primeiro quadro, essas mensagens não serão enviadas, mesmo sendo belas? Observe, no início, cada quadrinho há um comentário positivo, bom, legal, interessante, e que qualquer um de nós iria sim enviar. No entanto, cada mensagem tem uma ressalva, tem uma explicação logo abaixo, não é isso? E essa ressalva, que a gente percebe que está entre parênteses, ela torna a mensagem crítica,
ácida, né? Ruim, irônica, ok? Na letra B nós temos assim: observe como foi grafado o substantivo amiguinho ou amiguinha. Nesse exemplo, como esse substantivo poderia ser classificado, considerando a flexão de gênero? Que recurso foi usado para caracterizá-lo dessa forma? Nós temos a resposta aí do lado. Gente, no contexto, amiguinho, amiguinha pode ser classificado como substantivo uniforme, serve para o masculino ou para o feminino. O recurso utilizado foi o símbolo do arroba. E o símbolo do arroba, popularmente, ele é usado na internet para não determinar o gênero masculino e feminino da palavra. Então, por isso, utiliza-se o arroba. Também já vi utilizar o X, por exemplo, o E. No menino, menina, coloca um Ezinho final, tá bom? Para exatamente não ocorrer a caracterização de um dos gêneros, mas representando o todo. Na letra C, porque a autora da tira usou esse substantivo no diminutivo? O que é que vocês acham? O uso do diminutivo, aparentemente, ela traz para nós uma certa aproximação, uma certa intimidade, afetividade. Entretanto, analisando todo o contexto da tirinha, percebemos que trata de uma ironia, já que o interlocutor, na realidade, não tem o hábito de ler, não é verdade? Na letra D, nós temos assim: que elementos foram empregados para tornar essa linguagem adequada, essa tirinha adequada ou engraçada? O recurso que nós podemos destacar são primordialmente dois, que geralmente acontece na tirinha, que é o recurso visual e o recurso verbal. O recurso visual e o verbal, eles contribuem para a construção do humor da tirinha. Na contraposição entre comentários positivos e negativos, nós temos a ironia também compõe, como nós podemos perceber em todos os quadrinhos aí da tirinha. Deu para compreender aí direitinho, né? Essa tirinha é bem engraçada. Bem, a próxima que nós temos aí é do Calvin e do Haroldo. Essa aqui não dá para vocês perceberem aí, fazer a leitura mesmo aí, né? Mas dá para nós percebermos lá na apostila. Observe assim, ó. Leia a tirinha, Calvin e Haroldo. Após você fazer a leitura, nós temos aí na letra A: qual é o plano de Calvin e qual é a sua finalidade? O plano de Calvin, está aqui logo abaixo, consiste em fazer 10 boas ações diariamente, até o final do ano, de modo que elas compensem as suas traquinagens. Para quê? Ora, para que permita que ele possa receber do Papai Noel os seus presentes. E ele é besta, né? Gente, nós tivemos algumas explicações sobre substantivo. No entanto, há necessidade de nós também pegarmos aí um pouquinho na página de número 20 da unidade 2, um pouco sobre os adjetivos, que são palavras que determinam, caracterizam, qualificam um substantivo. Então, quando eu tenho um adjetivo, geralmente eu tenho esse adjetivo caracterizando, qualificando ou desqualificando também, né? Algum adjetivo aí fazendo isso com um substantivo, ok? Ela vai ter, essa classe de palavra, adjetivo, vai ter também uma classificação básica, que a gente pode dizer que a gente chama de simples e composto, primitiva e derivada. Lógico que vai ter as suas
classificações e tudo, mas também não vou adentrar os seus pormenores que nós vamos ver futuramente nos próximos vídeos, nas próximas aulas. No entanto, é bom frisar que o adjetivo é muito simples a gente conseguir identificar, não é verdade? Eu digo assim, a caneta é verde. A caneta vai ser o que? Caneta, substantivo, nomeia um objeto, tá aqui o objetozinho, ó. E verde é a cor que eu atribuo à caneta. Logo, o que vai acontecer? Verde vai ser um adjetivo. Está qualificando a caneta, tá certo? Bem, o que eu quero que vocês façam para o próximo vídeo, que ainda vai sair nessa semana, é ler a unidade de número 3, que está lá na plataforma. Se você já não recebeu aí o material impresso, você pode ir até a plataforma, loga lá, certo? Após o seu login, você vai procurar assim, segundo bimestre, clica em língua portuguesa, depois de língua portuguesa, segundo bimestre, de lá você vai ser direcionado para o livro em PDF, que você pode ficar manuseando aí no seu computador, tá bom? Online. Se tiver alguma dúvida, vocês terão ainda nessa semana a live. Lembrando, a live de vocês, deixa eu só pegar aqui a pesca, que são muitas lives. A live de vocês vai ser na quinta-feira, certo? Vai ser texto e gramática, quinta-feira, a partir das 8h20. 8h20 às 9 horas. Professor, eu tenho dúvida. Anota. Se não quiser tirar logo, anota. Tira a sua dúvida no dia da live. Não perca o dia da live para que vocês tirem essas dúvidas que vocês têm, tá bom? Então, desejo a vocês boa sorte e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.